Olá, lindas! Bem-vindas de volta ao canal. Eu sou Olinda, do ateliê Olinda Rodrigues, e o nosso projeto hoje compreende este padrão aqui, que é sucesso internacional. Olha, está sendo muito utilizado, tenho certeza que você vai gostar. E olha esta alça. Que charme que ela deu aqui para nossa bolsa. Aqui ela não está forrada, mas eu tenho aqui no meu canal uma videoaula onde eu ensino a forrar bolsas. Então você não precisa se preocupar com isso se você preferir a bolsa forrada. Vou deixar o link na descrição. Uma sugestão: olha inicialmente a videoaula até o final, porque dessa maneira você consegue pegar todas as dicas, por exemplo, com relação à alça, sugestões, tudo isso que eu falo durante a videoaula, tá? Então assiste ele completo, porque depois, quando você inicia o seu projeto, fica muito mais fácil você acompanhar, tá bom? E não se esqueça, deixe seus comentários, é importante, eu gosto muito de interagir com vocês. Deixa seu like se você gostou desse nosso projeto, é importante para a continuidade do canal. E compartilhe esse vídeo, né, com quem você sabe que vai adorar ou fazer este projeto para você. Olha que lindo, tá? E para quem efetua vendas, gente, esta bolsa é fazer e vender. A Ráfia está em alta e a gente já consegue encontrar com facilidade nas lojas de armarinho do Brasil. Vamos para a nossa videoaula e espero que você se divirta muito aqui comigo. Vamos? Para esse trabalho, eu vou usar o fio New Ráfia, tá? Linhas correntes, tá? Mas você encontra já no Brasil outras marcas de fio de ráfia em fita, né? Papel fita, assim como este, de marcas importadas, tá? Eu vou usar 2 rolos deste fio, porém neste tom aqui, ó, tá? Então, olha aqui, pra você ver como é que ele é, ó. Ele é assim, ele é uma fita, tá? De viscose, tá bom? E para fazer a alça, eu vou usar este fio aqui. Ele é um fio que se chama fio encerado, tá? Mas você pode fazer também com este fio aqui, com o mesmo fio da alça. Ele vai dar uma trama que vai ficar visivelmente diferente, mas tão bonita quanto. É que eu quero diferenciar, tá? Então vai dar a impressão que eu coloquei uma alça de couro. Mas esse fio aqui, ó, é fio mesmo, tá? Olha. Então, assim, não tem problema. Se você não quiser comprar desse fio ou mesmo não encontrar, você faz com o próprio fio. Depois, no momento que eu estiver fazendo a alça, eu vou mostrar para você quais as opções que você pode escolher para fazer a alça, ou mesmo aqui no canal também tem outras opções, tá? E uma agulha de acordo com a tensão, né, do seu ponto. Eu, no meu caso, olha, eu escolhi a número 4, tá bem? Vamos lá, então. Iniciando aqui, então, olha, como que é esse fio, tá? É bem gostoso de se trabalhar. Então, aqui, nós vamos iniciar fazendo aquele ezinho, tá? Fizemos o ezinho e iniciamos com, 30 correntinhas. Faz aí 30 correntinhas para iniciarmos o nosso trabalho. Fica assim, então, olha, ele dá essa irregularidade, né, porque ele vai amassando o fio. Fiz assim, e agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, olha, vira o seu trabalho e pega esta voltinha aqui de trás, ó. Deixa eu puxar assim, olha.
faz o ponto baixo pegando aqui, tá bom? Ó, coloquei a agulha ali, tá? Desculpa, bati na câmera, puxa e tira assim, ó. E desse jeito, olha, pegando sempre essa voltinha atrás da correntinha, olha, aqui, você faz assim até o final. Cheguei aqui ao final, então agora aqui na última correntinha, eu vou pegar aqui em cima mesmo, tá? Fica ruim pra gente pegar a voltinha. Vou pegar aqui em cima mesmo. E aqui nós iremos fazer, opa, 3 pontos baixos, que aqui é a nossa volta, tá? Olha, 1, 2 e 3. E por que eu gosto de fazer na última? Porque aqui a gente consegue dar uma puxadinha e fechar um pouco mais esse espaço, ó. Fechei o espaço. Agora já aproveito para esconder também esse fio aqui, se for o caso. E em cada ponto baixo que eu tenho aqui, ó, eu faço agora pro lado de cá um ponto baixo, olha. Dessa maneira, ó. Tá? Insiro aqui e agora vou fazer o ponto baixo na parte, então, de baixo até o final. Cheguei aqui onde a gente iniciou, olha, onde temos aqui o nosso primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui nesse espaço, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, porque é o de cá e o do meio. Então, que seria o total de 3 pontos baixos. E agora, a próxima carreira, tá? Como é que eu faço para a gente ficar com essa base bem firme e bem durinha, tá? Então, eu vou fazer agora uma carreira de ponto baixíssimo, começando aqui, ó, sem ter aumento nenhum, tá? Pegando aqui na alcinha de trás, olha, eu vou e faço por toda a extensão. Vou fazendo, olha, pegando na alcinha de trás, uma carreira inteirinha de ponto baixíssimo, tá? Sem aumentar, tá bom? Opa. Isso. Aqui cheguei ao último ponto, fiz toda a volta. Aqui é o nosso primeiro ponto e aqui o nosso último ponto, tá? Então, a gente tem aí, ó, 3 pontos neste mesmo espaço aqui, tá? Então, agora, a gente vai começar a fazer o nosso ponto centrado. Então, eu tenho aqui, olha, aqui eu tenho um ponto. É importante aqui nessa parte aqui, ó, você visualizar bem onde está o seu ponto, olha. Então, você tem um ponto aqui, tá? Você tem um ponto aqui. E o outro ponto está aqui, ó. Importante a gente visualizar bem onde ele está. Então, eu tenho um aqui, o outro aqui, tá? Então, aqui, como eu já fiz ponto, a carreira de ponto baixíssimo, agora eu vou iniciar com o ponto baixo centrado. Então, eu venho aqui no espaço, ó, da carreira de ponto baixo e eu vou fazer o meu ponto baixo centrado. Só que este ponto aqui é um ponto dos 3, né? A gente teve aqui 3 pontos. Então, um ponto é de um canto, um ponto de outro e um ponto central. Então, aqui neste ponto aqui, o primeiro ponto, que é o ponto do canto, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo espaço. Olha, 1, 2 e 3. Então, note que a gente pegou na carreira de ponto baixo. Aí, o que aconteceu? Então, carreira de ponto baixíssimo, a gente pegou junto, tá? Então, agora o próximo ponto baixo, ele está aqui, ó, tá? Então, eu vou lá e eu quero ponto baixo centrado aqui, ó. E puxo meu ponto baixo centrado, ó. Eles ficam maiores e mais firmes, ó. Aqui é o próximo, sempre no centro do ponto aqui, tá, ó. Ponto é esse, ó. Não é aqui nesse espaço, é no centro dele, por isso ele chama ponto baixo centrado, ó.
tá? Ó, sempre no centro do ponto baixo, olha. Tá vendo? Então, aqui é o centro, olha. Só para você visualizar no ponto maior. Por isso que a gente faz assim, porque eu quero uma visualização maior do ponto. Esse espaço que fica, porque eu estou colocando ele centrado, você não se preocupe que depois você pode passar uma carreira de ponto baixíssimo aqui e ele tampa, tá bom? Então faz isso por toda a volta, até chegarmos aqui no canto, eu já mostro para você. Neste canto é mais fácil, né? Visualizar, olha. Então eu tenho um aqui, ó. O outro tá aqui. E o outro está aqui, ó. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, tá? Então, neste primeiro aqui, a gente vai fazer 3 no mesmo espaço. 1, 2 e 3. Então, veja que os pontos baixos, eles ficam maiores e mais firme. Aqui fica mais duro mesmo, tá? Ó, fica bem mais firme. Agora, neste outro aqui do meio, eu vou fazer apenas um, ó. Tem um aqui e o outro está aqui, ó. Então, eu venho e faço um apenas. Assim, tá? E neste outro, novamente, que é meu outro canto, eu vou fazer 3 pontos baixos, também como eu fiz neste aqui, tá? Então, é aqui o local, vou lá, insiro e faço no mesmo espaço, vou fazer 3 pontos. Assim. E agora, eu sigo fazendo um ponto em cada um. Então, temos um aqui, olha. Tá? Eu achei muito legal essa técnica de você fazer essa carreira de ponto baixíssimo e deixar a base mais estruturada, sabe? Às vezes você não quer colocar tela nem nada para estruturar, né? Já faz com que ele fique mais firme realmente, tá? Então segue assim até o final. Ó, chegando aqui ao final, então meu ponto tá aqui, que vai ser meu ponto de canto dos 3, né? Ó, então vou fazer aqui 3 pontos centrados. A agulha às vezes bate na câmera, vocês me desculpem, viu? Olha. E aqui, olha, é chato pra gente ver, mas aqui tem um, principalmente no começo, sabe? Começo é da carreira, ela é mais difícil mesmo, tá? Então, eu tenho um ponto aqui, olha, ele não pegou no meio, pegou em cima, ó. Tem que ser abaixo aqui, ó. Assim. E aqui, onde eu fiz os meus 3 pontos, olha, aqui, ó. Aqui eu tenho 3 pontos. 1, 2 e 3, tá? Então, eu começo novamente com a carreira de ponto baixíssimo por toda a volta, olha, tá? Então, novamente, a carreira de ponto baixíssimo. E cheguei aqui ao final, porque aqui é o meu último e aqui é o meu primeiro, tá? Então, ó, esse aqui é o que parte deste, né? Então, eu vou fazer aqui em cima. E aí, a gente tá com esse ponto, olha. Se tiver alguma dificuldade de visualizar, porque o começo é comecinho, sabe? É mais chatinho, eu digo que é mais chatinho mesmo de visualizar, mas tá aqui, ó. 1, 2, 3 aqui, 1. E, ó, 1, 2, 3 aqui. Então, a partir de agora, as carreiras serão todas iguais. Nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, e nesses cantos, onde nós temos 3, sempre o ponto do meio, então aqui a gente tem 3, certo? Então, 1, 2, que tá aqui, ó. Aqui que a gente tem um e o outro aqui, tá? Então, aqui estão nossos 3 pontos. Esse primeiro aqui fica sempre escondidinho, mas dá para você visualizar, tá? E esse aqui que é do meio, então, em todas as carreiras, a dos cantos, que é esse aqui do meio e esse aqui,
serão 3 pontos em cada um. Mesma coisa do lado de cá. Olha, nós temos 3 pontos, olha. 1, 2 e 3. Então, este aqui, você vai fazer 3 pontos baixos centrado aqui, e neste aqui, deste outro canto, olha. 1, 2 e 3. Então, neste aqui, 3 pontos baixos centrados. Será igual em todas as carreiras. E após cada carreira de ponto baixo, a gente faz uma carreira de ponto baixíssimo. Então, aqui estão nossos 3 pontos. Vou fazer aqui, olha, o meu primeiro ponto baixo centrado, pegando aqui na parte de baixo, né? Olha, pegando aqui embaixo, vou trazê-lo lá, ó, assim. E aí, nesse aqui, que é o do meio, eu vou e faço, então, 3 pontos no mesmo espaço. 1, 2 e... Opa, desculpa. Opa. E 3. 3 no mesmo espaço. E aí, continuo reto, fazendo apenas um, até chegarmos ao próximo canto, né? Então, a gente vai assim, ó, fizemos 3 aqui, vai assim, chegamos aqui, o do meio a gente faz 3, segue o do meio a gente faz 3, até chegar aqui. Chegou aqui, olha, então você vê que aqui é o início. Se você tiver alguma dificuldade para saber aonde é o início, você pode usar, inclusive, um marcador, olha. Então, aqui é seu início. Início aqui, então, aqui é 1 e aqui são 3, tá? Então, segue assim até o tamanho desejado da sua base, olha. Tem uma outra aqui já, ó. Então, veja como ela fica firme, tá? Eu vou fazer desse tamanho, então deixa eu subir a minha câmera para mostrar com quantos centímetros estou. Aqui a minha base pronta, olha, bem firme. E uma dica também que a gente pode, para essas ráfias que são de papel ou de viscose, né? Tá? Você passa o ferro, depois que você termina a base, assim, ó, dá uma passada no ferro, para ela firmar bem, e ficar bem firme assim, ó, bem retinha, tá? Ela ajusta e acerta. Então, aqui, olha, eu cheguei, é muito melhor falar por centímetros, é mais fácil, ó. 29 centímetros, quase 29, né? 28,5. Você faz o tamanho que você desejar, né? Aí, e aqui, 10 centímetros, tá? Então, ficou 10. Eu não queria fazer uma bolsa muito larga aqui embaixo, tá? Bom, e agora a gente vai iniciar, então, o corpo da bolsa. Esse ponto, ele é múltiplo de 4, então a gente precisa contar quantos pontos nós temos aqui em volta, para que a gente saiba se vamos ter que aumentar algum ponto ou não, tá bom? Então, como é que eu faço? Olha, eu terminei aqui, certo? Terminei aqui, tá? Eu vou iniciar aqui, então eu vou chegar com ponto baixíssimo até aqui, tá bom? Só pra gente deixar no mesmo ponto de início e assim a gente faz a contagem, tá? Então, aqui o nosso primeiro ponto, que é esse ponto aqui central, tá bom? Então, assim. Como ele é múltiplo de 4, você pode fazer o seguinte, contar a quantidade de pontos e dividir por 4, ou fazer do jeitinho assim, bem simplesinho, bem simplóriozinho, até porque às vezes a pessoa não tá com máquina de calcular, né? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você vem até aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha, cheguei aqui, tá no 4. Vou marcar este aqui, só para não perder as contagens, tá? Então, eu comecei aqui, terminei aqui. Agora, eu vou fazer uma outra marcação aqui, mais ou menos, para a gente se posicionar em termos de laterais, tá? Aí, eu começo aqui de novo, ó. 1, 2, 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, ó. 1, 2, 3, 4. Vou marcar aqui de novo. A gente tem uma noção de lateral. Agora faço a mesma coisa. Venho aqui até o quarto para saber aonde está aqui. E aí eu vou contar a quantidade de cá também. No meu caso, faltou um ponto. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ó. Então, falta um ponto. Então, esse um ponto, eu posso acrescentar ou aqui, em qualquer lugar, porque é um ponto só, tá? Digamos que faltassem 2 pontos, ou sobrassem 2 pontos. Quando for a metade, né, de 2, assim, você pode tanto aumentar 2, quanto diminuir 2. Eu vou dar as duas explicações, tá? Então, se o seu tiver igual ao meu, vai faltar um ponto só, e esse um ponto, o que eu vou fazer? Vou corrigir aqui no final, tá? Mas eu já vou explicar aqui na frente, porque se tiver alguém que precise aumentar 2, já saber como é que vai ser esse aumento ou diminuição, tá certo? O que é importante? Se são 2 pontos, coloque em posições bem opostas. Então, por exemplo, são 2 pontos, então eu vou colocar um aumento aqui e outro aumento aqui. Então, a gente está em 2 direções opostas, tá bom? É importante isso para não ficar perto o aumento, tá? Vamos seguir então. Esse ponto, ele é feito uma carreira no avesso e uma carreira no direito. Então, são repetições da carreira do avesso e da carreira do direito. Vamos iniciar com a primeira carreira. Então, a primeira carreira e todas as ímpares serão no avesso, tá? Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas e viro, tá? Então, agora, aqui, olha, aqui faltou um ponto, tá? Então, se você quiser já fazer, tudo bem, se não, você pode fazer depois no final, tá? Olha, aqui, ó, o ponto, como é a união, ó, aqui, aqui, aqui seria um ponto só. Mas se eu quiser, eu já posso fazer contar 2 pontos aqui, tá? Mas ok, não vou misturar na tua cabeça. Vamos lá fazer e depois a hora que eu passar daqui, eu explico aqui nesse lado de cá para você, tá? É bem mais fácil de explicar. Olha, fiz as 3 correntinhas, agora no mesmo espaço eu vou e faço um ponto alto. Faço então 2 correntinhas e não. 2 pontos altos agora no mesmo espaço. Então, 2 pontos altos. E por que tem que ser no avesso e não pode ser no direito? Eu experimentei os 2 jeitos, tá? No direito e no avesso. E fica melhor realmente no avesso. Ele fica mais em destaque o 3D, tá? Pulo agora, ó. 1, 2, 3 e vou no 4º ponto, ó. Aqui é um ponto só, tá? Ó. Então, ó, vou no 4º ponto. Faço 2 pontos altos e 2 correntinhas. Olha. Assim. Então, pulo 1, 2, 3 e aqui no 4º, ó. Duas correntinhas, 1, 2 e novamente no mesmo espaço, 2 pontos altos. Vou chegar até aqui para mostrar para você, caso você precise fazer 2 aumentos, tá? Ou 2 diminuições, como você deverá proceder. Assim. Aqui agora esse pedaço, só para mostrar para você como tem que ser o procedimento de aumento ou diminuições de ponto, caso você necessite. Então, por exemplo, que você queira aumentar 2 pontos, tá? E não fazer por diminuição.
Se eu vou aumentar 2 pontos, eu não conto aqui 1, 2, 3 e vou no quarto? Então, ao invés de eu contar 1, 2, 3, eu conto 1, 2 e já faço. Em vez de fazer no quarto, eu faço no terceiro, tá? Desse jeito. Então, dessa maneira, fazendo esse desenhinho aqui no terceiro e não no quarto, eu aumentei um ponto. Mas isso não é diminuição? Não, porque eu fiz um ponto antes. Então, se eu fiz um ponto antes, eu tenho que ter um ponto, né? Pontos a menos. É como se eu tivesse aumentado um ponto, tá bom? Digamos que eu precise. Então, aí eu faço um do lado de cá e um do lado de cá, se eu for fazer 2, né? Se eu for fazer um só, seja aumento, seja diminuição, aí você pode fazer já no final, que é o meu caso. Eu vou tirar aqui no final, tá bom? Se você for fazer aumento, tá? Que você fosse fazer diminuição, tá? No meu caso aqui vai ser aumento, porque é 1, né? E diminuição eu acho que fica muito maior, fica muito mais aberto, tá? Então, só se você tiver um ponto a mais. Se você tiver um ponto a mais, aí você tem que fazer diminuição, tá? Senão você faz a opção do aumento dos dois. Para diminuir um ponto, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, não era? Então, para eu diminuir um ponto, ao invés de vir no quarto, eu vou no quinto ponto, entendeu? Aí eu uso um ponto a mais. Então, dessa maneira, eu estou diminuindo um ponto, tá bom? Então, são os dois jeitos. Teve algum? E aqui, então, cheguei ao final. E aqui eu vou fazer o meu aumento, que não vai ser um aumento que vai ficar aparente, tá? Então, eu vou fazer o meu aumento de pontos, porque olha aqui, ó. Eu não tinha que ter 3 nos espaços? 1, 2, 3. E aqui eu vou ficar com apenas 2. Então, faltou um ponto, né? Então, esse um ponto que faltou, ele vai ser desprezado e eu vou vir aqui e unir com o meu ponto baixíssimo. Então, a ação do aumento ou de diminuição de um ponto, ele consiste em você dar mais espaço, você está diminuindo, menos espaço você está aumentando a sua necessidade de pontos, tá bom? A sua quantidade de pontos. É isso. Não é nada de fazer, executar o ponto, mas sim é a quantidade que você pula aqui, tá bom? Simples, né? Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos virar o nosso trabalho, olha. Vou vir com ponto baixíssimo até aqui, tá? Olha, dessa maneira, ó. Colocar um ponto baixíssimo aqui nesse espaço e um ponto baixíssimo aqui, tá bom? Agora, eu vou fazer um ponto alto neste mesmo espaço, aqui onde fizemos os 4 pontos, olha. Pela frente, tá? Ele não é assim, o fio não vai ficar atrás, o fio tem que ficar também pela frente. Então, o que que eu faço aqui, ó? Tá vendo que o fio tá na frente? Então, eu venho, coloco aqui, olha, nesse espaço, e já tiro a agulha aqui na frente, ó. Então, não vai ser atrás, ó. Deixa eu posicionar melhor. Deixa eu posicionar a minha mão mais fácil. Olha, é aqui, tá? Então, ó, você pode fazer o seguinte, olha, até, ó. Dá uma dobradinha assim, ó. Tá? Que você vai vir com a agulha aqui, ó. Assim, tá? Então, é tudo pela frente, ó. Tudo pela frente, ó. Aí, você tira... Opa! Tirei 2 ali e tirei 2 aqui. Pro primeiro ponto, pro início da carreira, a gente faz primeiro o ponto alto, depois 2 correntinhas, tá? Depois vai ser diferente, tá bom? Então, assim, olha, esse ponto alto eu fiz na frente, por isso que ele fica 3D, tá? Agora eu faço 2 pontos altos aqui nesse espaço. Assim, vou segurar a agulha dessa maneira, fica mais fácil depois para gravar para vocês. 2 correntinhas, uma e a segunda. Venho agora com 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço novamente.
assim. E agora, olha, vou fazer novamente o ponto aqui, só que, como aqui era início de carreira, eu começava desse jeitinho que eu expliquei para vocês. Agora não, agora é continuidade. Então, agora a gente vai fazer ponto alto duplo. São 2 voltinhas, tá? Então, eu venho aqui novamente nesse espaço, vou fazer a mesma coisa. Vou inserir minha agulha, olha, pela frente e puxar o meu fio assim, olha, tá? Então, fiz tudo aqui pela frente, que é como ele vai ficar 3D, tá? Olha, tiro 2, sempre alongando, olha. Tiro 2, senão você vai precisar fazer ponto alto triplo e não duplo, tá? Então, ó, alonguei, olha como ele fica alto, tá? Assim, olha. Tá? Como ele é duplo, é como se fizéssemos 2 pontos, né? Então, peguei aqui embaixo na frente. Vamos fazer de novo, tá bom? Agora, continuidade, olha. Tá? Falei para você que aqui era só o início, tá? Então, eu vou novamente agora com ponto alto duplo. Deixa eu puxar mais fio aqui. E vou fazer aqui, ó, tá? Agora é mais fácil até de arrumar o fio. Assim, olha. Vai ficar mais fácil você visualizar, olha, tá? Então, nesse mesmo espaço, pela frente, eu vou e puxo o fio. Lá no primeiro fica mais chatinho para posicionar, né? Olha, tiro 2, tiro 2 e tiro 2, sempre alongando, tá? Olha, ficamos com o nosso ponto na frente. Faço 2 pontos alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espaço que temos aqui. Tá? Olha. E agora, novamente, o ponto alto duplo. Então, o ponto alto duplo, ele ladeia aqui, ó, um de cá e um de cá, ó. Venho aqui novamente no espaço e vou fazer a mesma coisa, olha, tá? Venho aqui pela frente e insiro a agulha aqui na frente e puxo, olha, tá? Tiro 2 e tiro 2. E ficamos, então, assim, olha. Veja que esse já vai sobressaindo mais até. E assim eu continuo. Ponto alto duplo para o próximo ponto, ó. Tiro aqui. Pronto. Faço 2 pontos altos aqui dentro desse espaço aqui de cima. 1 e 2. 2 correntinhas. 2 pontos altos neste espaço aqui, então. 1 e 2. E agora, novamente, o nosso ponto alto duplo. 1, 2 alcinhas, vamos lá. Cheguei aqui ao final. E note que ainda não está fechado, tá? Isso aqui, porque depois ele vai fechar assim, conforme a gente for fazendo as carreiras, ele vai ficando, né, na sequência, tá bom? Agora, olha, cheguei aqui ao final, vou unir com um ponto baixíssimo aqui, tá? E vou iniciar a carreira, lembra que as carreiras ímpares, elas são no avesso? Então, vou virar o meu trabalho aqui pro avesso. Ou eu venho até aqui ou vou até lá.
Para não ficar mudando de posição para começar, eu vou até este daqui, tá bom? Olha, então vou fazer até ali, eu vou chegar com ponto baixíssimo, tá? Porque assim, eu sempre vou iniciar no avesso aqui e no direito aqui, tá bom? Então, e faço aqui, olha, no espaço, um ponto baixíssimo também. Subo, então, 3 correntinhas e faço aqui um ponto alto. 2 correntinhas e, novamente, 2 pontos altos. Puxar o fio aqui. Isso, assim, tá? E vou seguir da mesma maneira que eu fiz aqui na primeira carreira, olha. Só que aqui, né, eu faço, pegando agora o outro espaço já, ó. Então, nos espaços aqui, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E sigo assim, olha, por toda a extensão até chegarmos aqui, tá? Cheguei aqui, então, ao final e o procedimento é o mesmo, né? Venho aqui, vou unir aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vou seguir, ó, vou virar para o meu direito. Então, aqui é meu direito agora. Vou seguir com um ponto baixíssimo até o centro. Faço um ponto alto aqui, olha, neste meio. Tá? Primeiro ponto é mais chatinho, mas vai com jeitinho que dá certo, olha. Então, faço aqui ponto alto, desse jeito. Subo com 2 correntinhas. E faço 2 pontos altos aqui dentro. Deixa eu tirar mais fio aqui. 2 correntinhas, novamente 2 pontos altos aqui. Um ponto alto duplo, olha, 2 pontos aqui, vou vir aqui embaixo novamente, pela frente, né? Fio pela frente, para que a gente deixe esse ponto destacado, tá? Assim. Novamente, então, agora o próximo ponto, um ponto alto duplo, né? Vou lá. Faço ponto alto duplo aqui. E repito o mesmo processo. 2 pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas. 2 pontos altos novamente aqui, nesse espaço. E um ponto alto duplo aqui embaixo, olha. Aqui, vamos lá, pegar, puxar e fazer bem soltinho, assim, tá? Então, o processo é este. Então, a carreira do direito você faz dessa forma, sendo que apenas no início é que você começa desse jeito que eu mostrei aqui. Então, agora você continua assim, e a outra carreira, que é as carreiras ímpares, né? Você faz desta outra forma aqui, que é pelo avesso. Uniu, chega até o centro, né? Para dar continuidade. Então, agora a gente vai continuar até a altura desejada aqui da nossa bolsa. Como eu estou fazendo junto com vocês, já mostro já a altura que cheguei. Vamos lá, então.
aqui finalizei a parte do ponto fantasia do corpo da bolsa, tá? Então, agora, vou medir para vocês saberem exatamente qual foi a medida que ficamos aqui, olha. Total aqui deu 22 centímetros. Foram, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desenhos completos, tá? 8 desenhos completos, que cada um são 2 carreiras, e mais esta carreira aqui. Importante, esta carreira é a que fecha, tá? Então, se a gente terminar com esta aqui, tá? Simplesmente, ela vai ficar mais aberta do que esta carreira aqui que fecha. Agora, a gente vai começar o acabamento. Olha, terminei aqui, deixa eu já unir, né? E o acabamento agora é todinho pelo direito. Só um momento, que eu acabei desmanchando aqui erroneamente. Aqui. Então, termino aqui meu ponto. Vou fazer aqui a minha junção com ponto baixíssimo. Opa! Tá? Vou chegar até aqui e vou mostrar para vocês. Então, olha, vou chegar até aqui o meio, assim como a gente fazia nessa carreira de baixo. Opa. Com ponto baixíssimo, tá? Então, agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, porém, nessa carreira de ponto baixo, a gente vai fazer este ponto alongado aqui. Então, olha, como é que eu vou fazer? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer um ponto alto aqui, nesse espaço embaixo, como nós fizemos nos anteriores. Porém, olha, a gente não vai dar continuidade, tá? Agora, nesse espaço aqui de dentro, a gente vai fazer 3 pontos baixos, 2, 3 e, novamente, um ponto alto aqui embaixo. Olha, não é o triplo, é ponto alto, triplo não, duplo, né? Não é o duplo, é o ponto alto normal. Ó. Fica desse jeito. Sigo então agora pro próximo, olha, vou fazer um ponto alto, é uma laçada só então, ó. Aqui, faço 3 pontos baixo aqui no meio, né? E um ponto alto, uma laçadinha apenas aqui nesse espaço aqui, tá? Então, dessa maneira, olha aqui, ó, como ele fica, né? Então, dessa maneira, olha, a gente tá fazendo assim, ó, só essa partezinha aqui de baixo, ó, tá? E com isso, a gente vai mantê-lo fechado. Então, vamos fazer desse jeito por toda a extensão e já chego aqui com vocês. Fiz aqui o último ponto, né? Então, é um ponto alto pegando aqui, 3 pontos baixos aqui no meio e um ponto alto pegando aqui. Então, fica esse desenho bem pequeno, tá? Agora, vou unir com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. E agora, nós iremos fazer carreiras de ponto baixo. E você pode, a cada carreira, você pode unir com o ponto baixíssimo, ou você pode colocar o marcador aqui no primeiro ponto e seguir a carreira de maneira circular. Então, vou marcar aqui onde vai iniciar o nosso primeiro ponto, tá? Ó, e, opa, desculpa, bati aqui na câmera. E a gente vai fazer o ponto baixo pegando aqui no centro mesmo, tá? Olha, não precisa ser ponto baixo centrado, tá? Ponto baixo mesmo, olha. Pegando aqui nesses espaços, né, entre os pontos baixos. E vamos seguir dessa maneira por 3 ou 4 carreiras, tá? Depende aqui do tamanho que vai ficar. Eu vou fazer a quantidade e já mostro para você quantas carreiras mais foram efetuadas, tá? Eu vou fazer de maneira circular, tá bom? Fiz, então, as 4 carreiras a mais. Então, a gente fica aqui com um total de 5 carreiras. Neste
neste momento, olha, para quem quiser parar o trabalho e deixar apenas assim, porque vai colocar, por exemplo, uma alça já pronta, tá? E a pessoa que prefere parar aqui, olha, então você pode, neste ponto, finalizar com uma carreira de ponto baixíssimo por toda a volta para dar o acabamento aqui, tá bom? No nosso caso aqui, eu vou fazer mais um tanto, porque nós vamos fazer uma vira com esse acabamento e possibilitando também embutir a alça, que será feita também no próprio fio, tá? Então vamos lá. Peguei aqui marcadores, mas se você não tiver marcadores, você pode usar também fio de outra cor para facilitar. O que eu vou fazer agora vai ser marcar o meio do nosso trabalho, porque eu quero marcar as alças, onde as alças ficarão, tá? Então, eu vou marcar o meio aqui, porque se a gente marca o meio, a gente tem menos risco de errarmos a posição da alça, tá? Então, olha, aqui é o meu meio do lado de cá, desse jeito. Agora, eu visualizo aonde eu quero a alça. Olha, eu quero a alça mais ou menos assim, olha, tá? Acho que tá até um pouquinho, pode ser um pouquinho mais aberto, olha, assim, ó. Acredito que vai ficar um pouquinho melhor, porque depois você pode usá-la assim, ó, fechando esta parte aqui, tá? Então, eu vou marcar aqui, olha, a alça, tá? A partir deste ponto, ó, aqui é de início de carreira, tá? Que é onde começou, que é essa parte daqui, ó, desse desenho aqui, ó, tá? Então, aqui é o de início de carreira. Então, não vamos nos confundir. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou contar quantos pontos eu tenho daqui, para eu contar daqui e marcar o próximo ponto, tá? Então, vamos contar quantos pontos temos daqui até aqui. Contei, então, e a partir do, ó, excluindo este daqui até aqui, eu tenho 20 pontos. Então, fiz o seguinte, contei daqui, olha, do próximo, né? Excluindo este. Do próximo até aqui, 20 pontos. Vou fazer a mesma coisa pro lado de cá e a mesma coisa pro lado de cá. Fiz a marcação do local das alças. Então, agora, olha, vou virar meu trabalho, que aqui continua sendo o meu início de carreira, tá bom? Só para a gente ter a noção de quantidade. Você pode também tirar esse marcador daqui, para não errar de saber, ó. Coloca aqui embaixo, ó. Pronto. Você já sabe que esta linha aqui é a linha do início da carreira, tá bom? Então, aí, olha, tá certinho, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui e aqui. Tudo certinho, tá bom? E aqui, provavelmente, a gente tem a mesma quantidade também. Então, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai dar continuidade, já mostro aqui o que que a gente vai fazer neste espaço aqui. Então, agora eu vou continuar e você vai deixar aqui um tanto da medida, um espaço da medida da alça, tá? Que aí vai depender do tamanho e do modelo de alça que você quer colocar, tá? No meu caso, eu não quero uma alça muito larga, tá bom? Então, eu vou colocar um ponto antes e então eu vou vir com o meu ponto baixo até aqui, olha. Então, até um ponto antes eu deixo e faço aqui no segundo, tá? Então, olha, vou com ponto baixo até lá. Seguimos assim. Deixo um ponto antes já sem fazer, tá? E se você chegou até aqui, gostou dessa aula como a gente está fazendo, ó, já deixa seu like, vai contribuir bastante para o canal, se você gostou, né? Olha,
Então, um antes. Agora, o que a gente tem aqui? Três espaços, certo? Então, eu vou fazer 3 correntinhas. Olha, assim. Pulo esse aqui, ó, e venho neste aqui. Dessa maneira, assim, tá? E vou continuar até o próximo espaço da alça. Então, olha, esses espaços, esse aqui que nós marcamos, que é na lateral, que é a base para a gente contar esse, a gente já pode tirar, até para não confundir, tá? E este aqui, olha, que é o do lado aqui também, ó, tá? A gente já pode tirar para não confundir. Tá? E onde tiver o espaço, eu conto sem fazer um antes e um depois. Então, eu vou chegar com o ponto baixo até este aqui, faço 3 correntinhas, pulo este aqui e venho neste aqui. Mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. E já seguimos. Finalizei a carreira, olha, e já cheguei aqui no espaço onde estão as correntinhas. E agora, lembrando que aqui a gente tem 3 correntinhas e tem este ponto aqui, tá? Então, a gente vai fazer os pontos baixos referente às 3 correntinhas, que são 3 pontos baixos. E ou você faz esse mesmo espaço mais um, ou você vai vir aqui e pegar o ponto baixo, né? Deste aqui, ó, que ele fica aqui, ó, tá certo? Senão a gente estaria perdendo um ponto, tá bom? E continuamos assim por toda a extensão onde tem esse espaço, tá? Então, o meu último ponto baixo foi aqui, fiz 3 aqui, mais o ponto baixo desse, tá? E continuo. E vou fazer isso por toda a extensão. Depois disso, a gente vai continuar, mas, olha aqui, ó, quando eu viro assim, ó, mais 1, 2, 3 carreiras então, além dessa aqui, mais 3 carreiras de ponto baixo e já retorno aqui. Se você for fazer a alça com este mesmo fio, aí você pode deixar um pedaço do fio para a gente depois poder fazer a costura aqui, né? O arremate aqui com ponto baixíssimo, ou ainda, né? Assim, né? Tanto faz, de um lado ou de outro, como você achar que fica mais bonito, tá? Se você for fazer a alça com outro fio, que no meu caso eu vou fazer com este aqui, tá? Você não precisa cortar o fio e depois é só continuar, tá bom? Eu acabei cortando porque eu queria mostrar os 2 tipos de alça, pelo menos feito para vocês. Esses marcadores a gente já pode tirar daqui, que a gente não vai mais precisar deles, tá? Esses daqui a gente pode deixar até para poder unir aqui corretamente. Então, aqui já tirei, esse outro aqui falta tirar também, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês as alças, tá bom? Então, vamos lá para a parte das alças. Opção 1, tá? Que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Você pode fazer uma tira assim, de aproximadamente 50, 55 centímetros, de acordo com o seu gosto em termos de altura. Aqui eu coloquei 6 pontos e trabalhei com uma correntinha e 5 pontos baixos, tá? Então, uma correntinha, 5 pontos baixos. E depois, olha, é só você fechar aqui, ó, e trabalhar fechando com pontos baixíssimos, tá? E aí, quando você fecha com ponto baixíssimo, olha aqui, ó. Você deixa o ponto baixíssimo para a parte de dentro, né, ó. Assim, ó, da alça, tá bom? Aí, você pode vir aqui, coloca a alça aqui, olha. Assim. E o processo de costura e de fechamento vai ser para qualquer outro tipo. Ou deste, ou do outro tipo de alça, tá?
Então, aqui, olha, é uma opção que fica bem legal, que combina com este aqui. Eu gosto bastante desse estilo de alça, tá? Então, olha, quando ele ficar assim, ó, você fechando, ele vai ficar aqui, ó. Você vai colocar no lado de cá também, né? Deixa eu mostrar direitinho para você. Assim, te dá a opção da alça. Por isso que eu falo que o vídeo é legal a gente assistir sempre ele inteiro primeiro, para você ver as dicas que estão durante o vídeo, né? Olha. E aí você vai ficar com uma alça aqui, fica bem legal, bem bonita, tá bom? Então, esta é uma opção. A outra opção de alça, que é a que eu vou fazer, ela vai ficar assim, tá? Deixa eu tirar essa bolsa daqui para não atrapalhar no nosso foco. Mas olha, com esse fio, porque eu quero esse detalhe, olha, tá? Quero que esse detalhe. Então, quando eu colocar lá, vai ser do mesmo jeito, olha. Deixa eu puxar de novo para cá. Assim é bom que você pode escolher, né? E aqui eu vou prender também do mesmo jeito que a outra e vai ficar assim, tá bom? Ou pro outro lado também, né? Que nesse caso, como a alça é diferente, tanto faz para um lado ou pro outro, tá? Agora, com este mesmo modelo, você fala assim, ah, não, eu quero esse modelo, mas eu não quero fazer com outro fio, não encontrei, não quis comprar outro fio, tá? Até mesmo porque, olha, a sobra do meu segundo novelo, ele é suficiente para fazer as duas alças, tá? E aí, olha, se você fizer este mesmo modelo aqui, que eu vou ensinar agora a fazer, com este fio, olha, então é assim, ó, ele vai ficar mais fino, né? Você pode até, se quiser fazer com 2 fios, ele vai ficar um pouco mais fino e não tão aparente o mesmo desenho, tá vendo? Dessas coisinhas aqui. Mas ele fica tão bonito quanto, olha, tá? E aí, você escolhe, né, qual opção fazer. Então, vamos lá, que eu vou ensinar a fazer esta alça maravilhosa aqui. Bom, eu vou ensinar, então, a fazer esta alça. E se você quiser usar essa alça para também outros tipos de bolsa, olha, você pode, no fio que fica aqui, ó, na hora que você começa, deixa um fiozinho maior para você poder fazer, prender aqui, tá bom? Então fica super fácil, uma bela alça de bolsa. Então vamos iniciar da seguinte maneira. Vou fazer o meu ezinho, faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3, tá? Venho aqui nesta correntinha, vou puxar uma laçadinha assim e vou na outra e puxo uma laçadinha assim. Eu falo que isso tem mais a ver com crochê tunisiano do que o crochê normal que a gente está acostumado a fazer, né? Olha. E agora, ó, laço lá e tiro tudo, tá? A gente fica assim. Vou virar o lado. Olha que a gente tem aqui em cima a alça do ponto, né? Então, eu venho aqui embaixo daqui, olha, embaixo e puxo uma alcinha assim. Vou vir aqui neste espaço aqui, olha, e vou puxar uma alcinha aqui, tá? No início é dessa maneira, tá bom? Olha. E vou lá e tiro tudo de uma vez. Olha. Viro novamente. Vou colocar aqui, ó, introduzir a agulha embaixo dessa alça aqui, né? E vou puxar aqui, assim, puxo uma laçada. Agora, veja aqui, por isso que eu tô falando deste fio aqui, né? Veja que fica claro aqui que você tem 3 pontos. Então, embaixo desses 3 pontos agora, você vai introduzir a agulha, vai puxar uma laçada também, olha, desse jeito, ó. Então, esses 3 pontos aqui serão os mesmos 3 daqui, ó, tá? Então, esses 3 são esses 3 aqui, ó.
vou lá e puxo uma laçada e tiro todas as 3 alcinhas aqui. Viro meu trabalho novamente, introduzo a agulha aqui embaixo, ó. Embaixo só desses 2 aqui, tá? Não é mais pra cá, ó. Desse jeito. Vou e puxo. Deixa eu tirar mais aqui. Olha, 3, né? Coloco dentro aqui desses 3, ó. Assim. Dou uma laçada lá, tiro esses 3 apenas, ó, assim, e vou lá com uma outra laçada, venho e tiro agora esses 3 assim. Olha só que facinho. Depois vai no automático, olha. Um aqui. Outro aqui. Tiro tudo de uma vez. Mais um. Um aqui. Os 3 aqui. Puxo e tiro de uma vez. E assim, olha, eu faço a minha alça até o tamanho que eu desejo, tá? E ela vai ficar assim, com este desenho. Veja que linda que ela fica. E aí, então, no nosso caso, olha, a gente vai fazer 2 de aproximadamente 50 centímetros, tá? Vai ficar assim ou assim, se você fez com o mesmo fio, tá? Vamos continuar então. Aqui então, finalizei as 2 alças, tá? Agora esta aqui ainda falta cortar e puxar o fio, tá? Deixa eu cortar aqui então. E puxar o fio. Nesse caso, como ela está numa cor diferente, é bom costurar com a mesma cor da parte da bolsa, tá? Então, vamos colocar, vou usar esta agulha aqui, uma agulha de tapeçaria, para efetuar a costura, tá? Então, vou costurar no mesmo fio da bolsa. Primeiro, então, a gente costura, para depois fazer o arremate aqui da dobra da bolsa de um lado ou de outro. Então, você vê qual lado você quer. Quem fizer com esta aqui, é bom fazer do lado de cá, tá? E quem fizer com este modelo, seja no verde ou nesse outro tom, eu acho que fica melhor do lado de lá. Então, eu vou colocar do lado de lá, tá? Vou passar o fio aqui, olha. Vou colocar agora um fio na agulha, o fio do mesmo, né? Que é do verde. Assim, né? Tamanho aqui que dê pra gente costurar bem, tá? Deixa eu pegar a tesoura aqui, tá aqui. Tá? Então, um pedaço para cada... Opa, desculpa. Um pedaço para cada lado. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Coloquei o fio aqui. Este fio, ó, eu aconselho, eu sugiro você arrematar. Arremata esse fio aqui, olha. Eu vou até fazer isso antes, até para mostrar, porque eu não vou costurar com este fio, né? Então, se eu não vou costurar com ele, é melhor eu arrematar. Então, antes, deixa eu arrematar. Aqui, olha, fui arrematando, fui colocando por dentro e agora é só cortar, né, o excesso, tá bom? Dessa maneira. Então, vamos voltar aqui com a nossa agulha e o nosso fio no mesmo tom que era o que a gente tinha inicialmente falado, tá? Claro que se você tiver feito a alça neste mesmo tom, você não precisa cortar, né? Você pode usar o próprio fio para efetuar a costura, tá? Então, olha, aqui, já coloquei aqui. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso prender bem, tá? Então, eu venho aqui, olha, e laço e prendo bem dos 2 lados, olha. Ó, aproveito aqui, ó,
e uso este fio aqui para amarrar, ó. Dessa maneira, ó. Faço aqui um nó bem dado, tá? Essa parte aqui vai ficar para dentro, tá? Olha, essa aqui é a parte de dentro. Então, e veja aqui quanto você colocou para dentro, ó. São 2 para dentro. É importante que todos fiquem iguais, ó. E aqui você vai dando pontos, trançando aqui de tal maneira, olha, que você pegue os fios da bolsa e pegue o fio de cá, para que ele fique bem firme. Lembrando sempre, né, que essa é uma bolsa um pouco delicada, então ela vai ter bastante espaço para você ir para uma praia, para você passear e tudo, mas não é uma bolsa de compras, né? Então, né, a gente sempre tem que ter cuidado com nossas coisas, né? E ter delicadeza. Aí, se você coloca peso demais nela, não é uma bolsa que aguente mesmo. Ainda mais uma bolsa delicada como essa, olha. Então, a gente vai aqui, olha, vai prendendo, prendendo bem, tá? Olha. Você vê que aqui, olha, fui prendendo, tá? Ó. Olha o lado de lá, ó, não tem nada aparecendo, tá? Então, prende bem. Você viu que, opa, desculpa. Você viu que tá bem, tá ok, tá bem preso, olha. Inclusive, essa parte aqui, ó, convém não deixar solta também, olha. Eu gosto de prender assim, ó, aqui, para não ficar aberto, tá? Ó, assim. Deixa bem preso, para não forçar nem a bolsa e nem a alça, né? Olha. Assim, olha. Prende bem, tá? Cheguei até aqui, acho que tá bem presa, ó. Faço o nó aqui, tá? Faço o nó aqui. Se deixei um fio sobrando aqui, aproveito também, já faço o nozinho aqui, olha. Tá? Vozinha no fundo é da minha neta, se por acaso aparecer no vídeo. Olha, assim, ó. E vou cortar, tá? Então, você vê que ficou bem presa, tá? E essa parte aqui, olha, é a parte que vai ficar pra dentro, tá certo? Ó, assim, tá bom? E agora, vamos prender todas as partes, né? Vendo aqui direitinho para não torcer. Vamos colocar este outro do lado de cá e prender novamente do mesmo jeito. Vou fazer isso nas minhas 4 partes e já voltamos aqui para a continuidade. Aqui, olha, prendi todas. É prender, sabe? Então, ó, prendi bem, tá? Agora a gente vai esconder os fios. E aqui no meu caso, né, eu fiz virando pra cá, ó. Mas note que, mesmo sem virar, ó, só de você usar isso aqui assim todo, já fica bonito, ó. Essa base toda aqui, né? Esse arremate todo aqui. Mas no meu caso, eu vou virar pra cá. O processo vai ser o mesmo para quem estiver virando o lado contrário, tá bom? Então, neste caso aqui, olha, aqui eu terminei o meu acabamento aqui. Então, agora eu vou iniciar. Se eu estiver virando aqui, eu inicio o ponto baixo assim. Se eu estiver virando assim, eu vou passar esta alcinha para cá e iniciar também do lado de cá. É importante esse arremate ficar para o lado de fora. Então, aqui, olha, aqui é meu fio. Então, eu vou virá-lo para cá, assim, tá? Então, ele vai ficar aqui, ó, assim. Você pode fazer também, que eu acho que ajuda bastante, ó, é pegar seus marcadores e já dar uma prendida assim, ó, para ele não soltar. E você saber aonde você tem que ir sem que você entorte, sabe? Eu sempre me preocupo da gente não entortar nosso arremate. Olha, assim, tá? Então, a técnica vai ser a mesma se você vai fazer de um lado ou de outro. Nesse caso, porque nós vamos trabalhar
do lado direito, independente se está virando para cá ou virando para o avesso. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou puxar esse fio, ó, essa laçada aqui para cá, ó. Vou ajustar, olha, tá? Puxo aqui meu fio, vou ajustar. Agora eu vou tirar este aqui, né? Porque eu não vou precisar mais dele. E eu vou fazer essa última carreira, olha, aqui em cima, ó, deste aqui, dessa nossa primeira carreira. Importante, é um de cá e um de lá. Então, prende lá, ó, assim, no outro, ó. Puxa o fio aqui e faz o nosso ponto baixíssimo, tá? Então, ó, um aqui, um de lá, segurando, né? Vem aqui, puxa e tira assim o nosso ponto baixíssimo. Então, a gente vai seguindo em frente, passando então em todos os pontos de cá e de lá, tá? Olha, assim, e tiro o meu ponto baixíssimo. Mais um aqui, tá? Olha, assim. Se tiver dificuldade, dá uma viradinha e ó, e faz o arremate dessa maneira, tá? E assim, olha, ele vai ficar com este arremate, pegando os dois lados, né? Olha, assim, e você faz isso por toda a extensão até chegarmos aqui. E aqui, olha, fiz por toda a extensão, tá? Prendendo um a um, olha, né? A parte de trás. Aqui eu termino um antes, porque olha como que a gente faz esta finalização de arremate. Vou cortar aqui o fio, puxar aqui. Agora vou pegar a agulha de tapeçaria. É mais fácil de trabalhar com a agulha de tapeçaria nisso daqui, tá bom? Venho aqui por baixo dessa corrente aqui, né? Dessas duas alcinhas, olha. Puxo o fio pra cá, dessa maneira, e introduzo dentro da alcinha anterior, ó. Dessa correntinha anterior, tá? E trago pra cá. Tá bem? E agora é só a gente arrematar este fio, tá? Vou arrematar os meus fios e já trago aqui para você ver. Vou colocar também aqui, olha, um botão imantado e já mostro para você, tá bom? E aqui, então, finalizada, coloquei um botão imantado, olha, aqueles que você costura, olha, costurei aqui, tá? Aqui no meinho, fica assim. Esse fundo é mais firme, né? Olha, deixa eu fazer bem assim, olha como essa cor de alça dá um contraste bem legal, né? Ela fica bem bonita mesmo, olha, tá? Então, temos ela aqui pronta. E uma dica que eu posso lhe dar é, se você quiser esta parte aqui mais durinha, olha, você pode colocar este tipo de tela, ó. Também tem bastante nas lojas de armarinho, por exemplo, você pode, se você for colocar forro, né? Porque sem forro não dá, ó. Essa aqui é um pedaço que eu tinha, ela deveria ser um pouquinho mais larga, tá? Para esse forro aqui, tá? Então, olha, porque você coloca lá e você dá pontinhos para fixar, olha, assim, tá bom? Então, você dá pontinhos para fixar e depois você vem com um forro, tá? Então, aí o forro, eu tenho aqui no canal como você fazer forro, eu ensino aqui no canal, então, só dá uma chegadinha lá, vou deixar na descrição o link do forro, tá bom? E vem prendendo ele, olha, bem aqui, tá? Se você preferir, se você quiser uma peça que
não fique com esses espaços, né, e vazado, e que você possa colocar outras coisas menores também na bolsa e não ter risco de cair, tá bom? Então, ou usá-la assim mesmo, e aí não dá para a gente colocar uma tela dessa, tá certo? É isso. Muito obrigado por sua companhia e até a nossa próxima videoaula.